Hoje eu vou compartilhar com vocês o método que eu uso para ler vários livros ao mesmo tempo e o principal, sem prejudicar o entendimento de cada livro, sem me gerar um estresse mental muito grande e o melhor de tudo, acalmando a minha mente. Se você não me conhece, meu nome é Strack, eu sou médico, mas acima de tudo eu sou apaixonado pela experiência humana. E hoje eu vou falar desse método que eu uso e que funciona para mim para ler vários livros ao mesmo tempo. Todo mundo já sabe que a leitura é um hábito excelente para a nossa mente. Ela permite a gente se acalmar, ter tranquilidade, melhora nosso foco, nossa concentração, melhora a nossa disposição, melhora até o nosso sono. E eu costumo dizer que quem lê é capaz de pensar melhor. Quem pensa melhor é quem consegue questionar o mundo, e quem questiona o mundo é quem realmente muda o mundo. Então eu diria que a leitura é o que permite a gente gerar qualquer mudança nesse nosso planeta, seja para melhor ou para pior, mas a maioria das vezes ainda bem para melhor. E a gente se depara com alguns problemas de leitura que são principalmente falta de tempo e dificuldade para ler os livros e entender. Então eu passei a usar esse método porque ele me permite ter tempo para leitura e principalmente eu consigo entender os livros que eu estou lendo vários ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com leitura dinâmica ou uma técnica específica de leitura, é só uma forma de organização de leitura que eu uso. Não quer dizer que vai funcionar para você, é algo que eu desenvolvi para mim e eu acredito que você pode desenvolver a sua forma de organização. Inclusive eu recomendo que você desenvolva a sua forma de organização. Mas eu atualmente, normalmente eu leio 3 ou 4 livros ao mesmo tempo e entendendo todos, conseguindo ler bem. E é uma forma simples de organização, mas que permite eu dividir a leitura ao longo do dia. Lembrando que eu não tenho rede social além desse YouTube, então eu não gasto meu tempo com rede social e eu passei a substituir bastante esse tempo que eu tinha em rede social com o hábito da leitura. Então eu tenho tempo para ler. Ah, você tem muito tempo, você trabalha pouco. Não, por ser médico, eu tenho uma rotina bem chata às vezes, estou desde cedo até o fim do dia trabalhando, mas mesmo assim eu encontro tempo para leitura. Bom, eu não estou aqui para ficar divagando, ficar falando lorota, nada disso. Eu vou falar logo como é que eu faço essa divisão e eu espero que vocês acompanhem. Atualmente, eu até peguei aqui, olha só, esse aqui são os livros que eu estou lendo atualmente e eles dizem muito sobre como é que eu organizo essa divisão. Eu organizo por temas de livros e estilo do livro e a partir daí eu defino quando que eu vou ler cada um. Então eu tenho um livro que é o livro da manhã que eu falo, que é um livro que eu leio assim que eu acordo, quando eu vou tomar meu café, eu pego esse livro para ler. Eu deixo para esse período da manhã, normalmente um livro um pouquinho mais técnico, com uma linguagem um pouco mais complexa, que eu precise prestar atenção e raciocinar naquilo que ele está falando. Eu trouxe de exemplo aqui, que eu estou lendo atualmente, esse livro aqui, que é o Antifrágil, só que assim, do Nassim Taleb, é um livro bem conhecido, bem recomendado. Já vou aproveitar para fazer uma crítica, eu acho ele bem pedante, bem repetitivo, é interessante o que ele fala, mas o autor ele passa uma certa soberba, assim, que eu não gostei. Então, eu até estou penando para terminar esse livro, não falta muito, estou no final dele, mas é um livro bem pedante. Então eu deixo esse livro para o início da manhã, porque eu leio, presto atenção, penso um pouco, eu tenho tempo ali para ficar pensando um pouco e sem pressa de terminar esse livro rápido. É o livro que eu leio para tentar entender mesmo e sem julgamentos, não é algo para me estressar, para me cansar. Não, eu ler e eu tentar entender o que eu estou lendo e com calma. Tem dias que eu leio 3 páginas e não tem problema nenhum. Então, esse é o livro da manhã, um livro mais técnico, um livro mais complexo de entendimento. E eu tenho um livro que eu falo que é o livro de toda hora. Normalmente eu deixo um livro aqui no meu XT Ink
que carrego comigo o dia todo, e aí cada minutinho que eu tenho de tempo livre, eu abro ele e leio. Estou no banco, esperando o banco, eu leio ele. Saiu um paciente, o próximo paciente está atrasado, eu vou ler esse livro aqui. E normalmente aqui eu deixo um livro de leitura fácil, muito fácil de entender, de linguagem simples. Por quê? Esse livro aqui, atualmente, o que eu estou lendo, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro meio cômico, uma linguagem simples, tranquila de entender, e é aquele livro que eu posso ler, talvez 5 frases, e parar a leitura e não vai me atrapalhar o entendimento dele. Então é um excelente livro para eu ler um pouquinho, parar, fazer alguma coisa, voltar a ler, ter essas pausas. Então eu deixo para esse livro de toda hora livros fáceis, livros mais cômicos, pouco técnicos, pouco históricos, que é um livro mais para relaxamento e de passatempo mesmo. E aí eu tenho o livro da noite, que eu costumo deixar sempre um livro um pouco mais clássico, que sim, requer concentração, requer pensamento, mas um livro um pouco mais, eu não vou dizer pedante, mas de uma linguagem mais arrastada, que eu possa apreciar, vamos dizer assim, as palavras, e eu encontro isso bastante nos livros mais clássicos. Então, o que eu estou lendo atualmente, relendo na realidade, que é o Corcunda de Notre Dame. E aí esse livro aqui, quando começo a ler, né, nossa, é uma história legal, vou lendo, vou entrando, tendo uma certa imersão nela, só que pelo estilo do livro, com o tempo a gente vai meio se cansando, e isso puxa meu sono, e aí é um livro que me ajuda a dormir. Então eu sempre deixo um livro um pouco mais clássico para essa leitura de fim de dia, de noite, tá? E o quarto livro, eu digo que é o livro do fim de semana, que eu tento pegar um livro curto, pequeno, de linguagem fácil, simples, e algo que eu goste, que eu tenha curiosidade para ler, porque no fim de semana eu não leio nenhum desses livros, eu quero dar um descanso para a minha cabeça desses livros, e aí eu coloco o meu livro do fim de semana, que às vezes eu termino num fim de semana a leitura. Então, atualmente eu estou lendo O Velho e o Mar. Também é um livro bem clássico, mas é um livro tranquilo de se ler, linguagem simples, não é muito arrastada as falas dele, é bem tranquilo. Então, é o meu livro de fim de semana. E é basicamente esse o método que eu uso para ler vários livros ao mesmo tempo. E como eu leio assuntos diferentes, em tempos diferentes, eu consigo entender todos os livros sem ter prejuízo nenhum ali nessa leitura. E eu acho que isso que é válido. Eu poderia passar o dia lendo o mesmo livro? Poderia. Só que, por exemplo, esse Antifrágil, se eu fosse ler ele no meio do dia, com pausas e tudo mais, eu não ia entender nada. Então, eu não vou ler ele. E essa divisão me ajuda a ter esses vários livros ali, essas várias leituras de diferentes temas e simultaneamente. Eu acho excelente isso. E quando a gente começa a terminar um livro, começar um novo, a gente não está tão cansado assim, enjoado daquele livro, porque a gente está com outros assuntos ali legais também rolando. Então esse é o método que funciona para mim. Eu espero que você tenha gostado. Um vídeo curto, como eu falei, não é nada milagroso, não é nada que você vai aplicar de estratégia de leitura, é só uma forma de organização da minha leitura e que talvez funcione para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, fala sobre o seu método de leitura, né? Cogite se inscrever nesse canal e deixar seu like, por favor, que isso ajuda bastante a gente. Tchau, tchau!